Olá, pessoas! Vamos dar continuidade então à nossa aula da anatomia do sistema esquelético. E nessa aula eu vou trabalhar basicamente com vocês a classificação dos ossos. Então, dos inúmeros ossos que nós temos no corpo, eles possuem formas, diâmetros, diferentes. E por isso eles recebem essa classificação, então, de acordo com a forma, com o diâmetro, com a função que esse osso desempenha, ou com uma característica particular desse osso. Vamos ver isso na aula de hoje, então. Então, quando eu observo os diversos ossos presentes no corpo humano, eu vejo que eles apresentam formas diferentes. Então eu tenho aqui um osso chamado de húmero, o parietal no crânio, o etimoide no crânio também. Então, de acordo com o formato desse osso, de acordo com uma característica específica desse osso, ele vai receber uma classificação. Na realidade, uma não. Ele pode receber mais de uma classificação, como, por exemplo, o osso etimoide aqui. A gente vai ver que ele tem não só a classificação como osso pneumático, mas também a classificação como osso irregular, Então, os ossos, em geral, grande parte deles vão admitir mais de uma classificação. Basicamente, nós classificamos os ossos, primeiro, de acordo com as dimensões, a largura, o comprimento, a espessura. Para isso, então, eu tenho osso longo, um osso plano, um osso curto e um osso irregular, levando em consideração esses parâmetros de largura, comprimento e espessura. Vamos começar a ver primeiro um osso longo. Então, nessa imagem, vocês estão vendo um osso longo característico, é o osso húmero, o osso do braço. Nós já vimos isso no laboratório. Esse osso húmero, então, ele possui um comprimento que é maior do que a sua largura e do que a sua espessura. Tá? Então, vários outros ossos recebem essa mesma classificação de osso longo. Então, ele possui algumas características. Primeiro é o comprimento. Segundo, ele é formado por duas extremidades. Cada extremidade dessa nós chamamos de epífise. Então, eu vou ter uma epífise proximal e eu vou ter uma epífise distal. O termo proximal e distal, vocês já sabem ao que se refere, Então, coloquem isso nos comentários, o que significa a epífise proximal do húmero e o que significa a epífise distal do húmero. Toda essa região intermediária que fica entre as epífises, nós chamamos de diáfise. Então, eu tenho epífise proximal, diáfise, epífise distal. A diáfise, ela é chamada também de corpo do osso, Quando nós fazemos um corte, nesse sentido aqui, que corte que é esse? Fizemos esse corte, e aí eu tenho um pedaço do osso, um segmento do osso aqui. Observando esse corte, eu vou perceber uma compacta óssea, então tem uma parede, uma parte muito densa de osso, que é o osso compacto, e eu tenho um canal, eu tenho um orifício nesse osso, chamado de cavidade medular. Quando eu observo nessa outra imagem aqui totalmente cortada, eu percebo que essa cavidade medular ela se estende por praticamente toda a diáfise, E dentro dessa cavidade medular existe uma ampla rede vascular para o osso, E nós já sabemos o porquê que eu tenho muitos vasos sanguíneos presentes no osso, Para que isso? Por que eu tenho que ter tantos vasos sanguíneos assim chegando e saindo do osso? Respondam aí também. Então, nós observamos a presença de uma cavidade medular preenchida por um
uma medula óssea, né? Então essa é uma das características. Eu tenho duas epífises, eu tenho uma diáfise, dentro da diáfise eu tenho um espaço chamado de cavidade medular, e essa cavidade medular ela é preenchida pela medula óssea. Nesse caso, a medula óssea ela é amarela. E nas epífises, a medula óssea ela é vermelha. Ok? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso, deixe nos comentários lá. Alguns exemplos de ossos longos. Então, nós já vimos o húmero, o fêmur, a epífise proximal do húmero, a diáfise do húmero, a epífise distal do húmero, a epífise proximal do fêmur, a diáfise do fêmur e a epífise distal do fêmur. Tranquilo, né? Essa imagem vai estar lá na atividade para vocês. Né? Vocês coloquem para mim o que quer dizer cada uma dessas indicações, né, com base no que nós já estudamos, né, e o motivo dessa região ser diferenciada, ok? Então, essa é uma atividade que vai estar disponível para vocês fazerem. A segunda classificação que nós temos é de osso plano. O que é um osso plano? Né? O próprio nome já fala, ele tem uma característica achatada, é mais retangular. Né? Então, eu tenho um comprimento, eu tenho uma largura, mas a espessura ela é muito pequena, ela é muito delgado. Entram nessa classificação esse osso aqui que é a escápula, esse osso aqui que é o externo. Né? Então, dois ossos importantes. Um detalhe importante, eu vou ter nesses ossos planos uma característica bacana. Vamos ver aqui no próximo slide. Alguns ossos planos são encontrados no nosso crânio, por exemplo, no osso parietal. Parietal é um osso tipicamente plano. Então, esses ossos planos, eles são formados por uma compacta óssea externa, uma compacta interna, e no meio existe um osso esponjoso, que no caso do crânio, esse osso esponjoso nós chamamos de díploe. Tá? Mas todos os ossos, né, esponjosos têm essa distribuição. Uma compacta externa, uma compacta interna e um osso esponjoso aqui no meio deles. Ok? Na escápula isso não acontece porque é um osso muito delgado, então não tem espaço para o osso esponjoso, mas em outros todos isso acontece. Beleza? Alguma pergunta? Vamos em frente. Uma outra classificação de ossos são os ossos curtos. Os ossos curtos eles têm a forma aproximadamente cúbica. Né? Então, são os ossos que nós encontramos no tarso. Então, aqui são os ossos do tarso, no pé. E os ossos do carpo. Então, são as duas regiões em que nós encontramos ossos curtos. Nos ossos do tarso e nos ossos do carpo. Ok? Um osso irregular, ele não apresenta uma forma geométrica definida, por isso ele recebe esse nome de osso irregular. Eu não posso dizer que é um círculo, que é uma esfera, que é um retângulo, que é quadrilátero. Né? Então, ele tem várias formas. Então, essa característica de ser irregular, né, não ter uma forma geométrica definida, eu tenho lá, então, essa irregularidade. Os ossos que se enquadram nessa classificação são as nossas vértebras. Aqui uma vértebra tipicamente cervical, aqui uma vértebra tipicamente torácica. Tudo bem? Vamos lá? Agora, uma classificação diferente. Anteriormente, nós tínhamos a classificação de acordo com as dimensões do osso. Essa classificação agora se baseia quanto ao número de ossos. Tá?
Então agora eu já saí daquela classificação de forma, agora eu vou à classificação numérica. Quanto à classificação numérica, o primeiro tipo de osso é o osso sutural, ou seja, são ossos que existem em maior quantidade do que deveria. Isso por si só já configura uma característica, uma condição própria. Que condição é essa de ter ossos extranumerários? Nesse caso específico, eu tenho um osso sutural, que é esse osso aqui. Ó. Aqui eu tenho o osso parietal, aqui o outro osso parietal, aqui o osso occipital. Era para esse osso ter sido formado até nesse ponto aqui no lambda, né? Mas eu tenho um osso no meio aqui. Então esse grande osso se chama osso sutural. Esses pequenos também, então são ossos que se formaram dentro das suturas. Beleza? Um outro grupo de ossos que também são extranumerários são chamados de ossos ou osso sesamoide. Esses ossos, eles se formam dentro dos tendões, são encontrados em regiões que necessitam de ter uma força muito grande. Então, eles funcionam como um sistema de alavancas. O exemplo mais clássico de um osso sesamoide é a patela, no joelho. Então, aqui eu tenho a articulação do joelho, o tendão patelar e aqui o ligamento patelar. Dentro desse tendão eu tenho um osso aqui bem grandão, que é a patela, que é esse osso aqui. Então, essa patela ela funciona como um sistema de alavancas para os músculos da coxa. São encontrados também no primeiro dedo, no hálux. Então, são sesamoides, podem ter 1, 2, 3, né? Mas normalmente tem um osso sesamoide ou 2. Tá? Nesse caso, tem mais ossos sesamoides. Então, eu tenho sesamoide no polegar, eu tenho sesamoide no hálux. Né? São locais que eu preciso de ter muita força e eu preciso de um sistema de alavanca que favoreça o ganho de força. Uma outra classificação agora é quanto à presença de cavidades. Então, nós possuímos ossos, e esses ossos eu tenho cavidades cheias de ar. Por isso são chamados de ossos pneumáticos. Poxa, professor, não são somente as aves que têm ossos pneumáticos? Nos membros, sim. Né? Nós, seres humanos, temos ossos pneumáticos no crânio. Tá? Bom, então vamos observar como é que isso acontece, né? Então essa cavidade, ela existem outros ossos com cavidades, mas essas cavidades em outros ossos, em outros locais, não são preenchidas por ar. No caso de um osso longo, eu tenho lá a cavidade medular preenchida por medula óssea amarela, né? Então essas cavidades não são preenchidas por ar. Já nos ossos pneumáticos, eles são preenchidos por ar. Então, quando eu observo aqui nessa imagem, né, uma projeção desses ossos pneumáticos, então são eles: o osso frontal, tem 2 seios frontais, a maxila, tem seios maxilares, o etimoide, com seios etimoidais, o esfenoide, com seio esfenoidal. Então, no crânio eu tenho esses ossos que são pneumáticos e contêm cavidades cheias de ar. Existe um quinto osso que também é pneumático, que é o osso temporal. Tá? Por que ele não está nessa imagem, então? Porque todos esses ossos que estão nessa imagem formam para nós o que nós chamamos de seios paranasais. Ou seja, esses ossos eles são revestidos por uma mucosa, e essa mucosa ela auxilia no processo respiratório e se comunicam com a cavidade nasal. Então, esses seios paranasais, eles se comunicam com a cavidade nasal. Já o osso temporal possui as chamadas células mastóideas. Essas células mastóideas elas não possuem comunicação com a cavidade nasal. Poxa, então além de revestir, de ter mucosa, de ter ar,
de auxiliar no processo respiratório, qual a função desses ossos? Ora, se eu tenho um osso com uma cavidade grande no meu crânio, a função primária desses ossos é tornar o crânio mais leve, né? Então, eu posso observar nessa imagem um seio maxilar bem grande aqui, os seios etimoidais, né? Lá, os seios etimoidais. Nesse corte, então aqui a área do encéfalo, globo ocular, o seio maxilar aqui, a cavidade nasal está aqui e aqui os seios etimoidais. Tranquilo? Numa radiografia, numa tomografia, a gente pode observar então uma presença de uma grande área aqui escura, cheia de ar. E olha aqui, a comunicação com a cavidade nasal. Tá? Então, os seios paranasais, eles se comunicam com a cavidade nasal. Quando essa comunicação não ocorre, existe uma mucosa dentro desses seios que produz muco. Quando a pessoa tem uma infecção respiratória de viária superior, esse muco pode acumular nesses seios, causando uma situação chamada de sinusite. Então, sinusite não é inflamação do osso. Sinusite é inflamação da mucosa que revestem os seios paranasais, levando então a um acúmulo de muco, provoca dor, provoca a sensação de peso na cabeça, né? Então tem que ser tratado bem rapidamente. E aqui nessa imagem também o seio maxilar de um lado livre, no outro lado o seio maxilar formado por septos. Beleza? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês estiverem na sequência estudando, agora é uma hora de vocês levantarem um pouco, tomar um cafezinho, né? Café faz bem para estimular o cérebro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários. Um bom estudo e até a próxima.